This call is now being recorded. Tá, não chegou mais ninguém. Eu vou começar mesmo assim. Então, só para recapitular, a gente parou ontem, a gente falou de prefixo, infixo e sufixo, que cada coisa significa cada parte da palavra significa uma coisa da molécula. O prefixo significa o número de carbonos, o infixo, a partezinha do meio, significa o tipo de ligação, e o sufixo, que é a última parte da palavra, indica pra gente a função daquela molécula. Só que na química orgânica, nos compostos orgânicos, a gente tem que numerar tudo. A gente tem que indicar onde cada coisa está. Por exemplo, eu falei com vocês que um composto, se ele tem ligação dupla ou ligação tripla, a gente vai representar por en quando for ligação dupla e por in quando for ligação tripla. Só que, vamos supor que a gente está falando de uma cadeia que tem 6 carbonos. A gente tem uma ligação dupla. Exemplo. A gente tem que indicar em qual carbono desses 6 essa dupla está. Apareceu uma mensagem aqui, deixa eu tirar. Aí. A gente tem que indicar Senhor. A gente tem que indicar em qual carbono essa insaturação está. Do mesmo jeito que quando a gente começar a ver as ramificações, a gente também vai ter que indicar em qual carbono aquela ramificação está. E como que a gente faz isso? Numerando a cadeia principal. Então, a gente não vai numerar todos os carbonos, a gente vai numerar os carbonos da cadeia principal. Lembrando que a gente acha a cadeia principal por meio das regrinhas lá da ordem de prioridade do FIR. Função, insaturação e ramificação. Né? A gente vai achar a cadeia principal e a partir daí a gente vai numerar. E quais são as regras dessa numeração de cadeia? Então, vamos aqui primeiro. Para nomear um composto orgânico, é necessária a indicação das posições dos grupos ligados à cadeia principal e das duplas e das triplas. Então, o que a gente tem que indicar com a numeração? A gente tem que indicar onde estão as ramificações e a gente tem que indicar onde estão as duplas, as triplas e as duplas. É isso que a gente tem que indicar com os números. E aí, a gente numera os carbonos da cadeia principal. Só que, como eu disse para vocês, a cadeia principal, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser uma cadeia carbônica aberta e ela pode ser uma cadeia carbônica fechada. A gente vai ter 2 tipos de numeração, dependendo de como for, de qual dessas duas se encaixa a cadeia carbônica principal. Então, se a gente estiver falando de uma cadeia principal aberta, a gente vai iniciar a numeração a partir da extremidade mais próxima da. Segue a ordem função, insaturação e ramificação. A mesma prioridade daqui. A mesma prioridade da cadeia carbônica. Então, o FIR, função, insaturação e ramificação, ele está presente tanto na identificação da cadeia principal, quanto da numeração dessa mesma cadeia principal. Então, o FIR vai ser o seu amorzinho. Você vai usar ele, assim, para as duas coisas. Então, como que a gente vai... Vamos pensar. A gente vai iniciar a numeração a partir da extremidade mais próxima.
Se for uma molécula que não é hidrocarboneto, ou seja, se ela tiver uma função orgânica, pode ser um álcool, um fenol, um aldeído, uma função, qualquer função. O primeiro carbono da cadeia vai ser sempre o mais próximo da função. E se for um hidrocarboneto que não tem função, assim, que a função não tem um grupo funcional, a gente vai, então, numerar o primeiro carbono como sendo o carbono mais próximo de uma insaturação. E se for uma cadeia carbônica de hidrocarbonetos, não vai ter grupo funcional, não vai ter insaturação, vai ser uma cadeia carbônica saturada. A gente vai começar a numeração por onde? Pela ramificação. Então, a prioridade, a gente vai lidar com ela do mesmo jeito que a gente lidou para identificar a cadeia carbônica. São prioridades, é uma hierarquia. Se uma não funcionou, a gente usa a outra. Mas elas não são um conjunto de regras que a gente usa junto. A gente olha cada uma separado. Então, caso haja duas opções iguais de numeração, a correta partirá da extremidade, considerando o grupo de prioridade em ordem alfabética. Tá, vamos ver isso na prática. Porque só falando assim... Gente, eu vou confessar para vocês que essa parte da matéria de numeração é a parte da matéria que eu mais tinha dificuldade de dar nome. Eu sempre comia mosca e numerava o trem errado. E assim, faz toda a diferença, porque por um número, sua molécula vira outra. Então, vamos ver aqui os exemplos. Por que não quer passar? Gente. Aqui. Essa cadeia aqui, a gente hoje estudou ela. Peraí que tem alguém pedindo para entrar. A gente viu ela na identificação de cadeia principal. E aí, a gente tem uma função, certo? Uma função, como a gente já tinha falado, de um álcool. Beleza? Qual que é a regra de numeração que eu acabei de falar com vocês? Obedece o FIR. O primeiro carbono é o carbono que vai estar mais próximo de uma dessas prioridades. Nesse caso, nesse primeiro caso, a gente tem uma função, que é o álcool. Então, o primeiro carbono vai ter que ser o carbono mais próximo dessa função, que no caso é esse carbono aqui que está numerado com o número 1. E outra coisa, a gente sempre começa a numerar a cadeia pela extremidade. Eu não posso vir aqui e falar que esse carbono aqui é o número 1. Não dá, porque ele não está na extremidade, isso está errado. Então, a gente começa a numerar sempre das extremidades. Então, esse caso aqui tem uma ramificação? Tem uma ramificação. Mas a gente vai olhar a ramificação? Não. Porque a prioridade nesse caso é a função. A função é maior do que a insaturação, que é maior que a ramificação. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é a função. Nesse caso aqui, é uma molécula com um grupo funcional. Então, o primeiro carbono é esse daqui. A partir dele, a gente numera os outros. O segundo é o que está com 2, terceiro, 3, 4 e 5. Então, a gente vê que a gente numera, lembrando de novo, falando mais uma vez na cabeça de vocês, que a gente numera a cadeia carbônica principal. A gente não vai numerar os carbonos da ramificação. A gente vai numerar os carbonos da cadeia principal. Entenderam esse primeiro exemplo? Por que o carbono número 1 é esse? Sim, tem. Eu acho que eu até esqueci de falar isso, Grazi. Peraí, deixa eu ver. Eu coloquei aqui e esqueci de falar. Nossa, essa Grazi é muito eficiente, gente. A gente fala, quando a gente está numerando, da regra dos menores números. Obrigada, Grazi, por ter me lembrado. O que é a regra dos menores números?
A regra dos menores números fala que essas prioridades, a função, a ramificação e a função, a insaturação e a ramificação, a soma da numeração dessas três tem que dar o menor número possível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Mas assim, porque isso fica mais claro quando a gente tem os três envolvidos. Mas então não confundam. Eu acho que eu nem tinha falado dessa questão de menores números, porque confunde. Porque a regra da cadeia carbônica principal, de achar a cadeia carbônica principal, a gente fala dos maiores números. É o maior número de carbonos que contém o maior número de insaturações. E aqui, na numeração, a gente fala dos menores números. A gente tem que deixar tudo possível nos menores números. Então, isso dá uma confundida. Mas aí, Grazi, eu coloquei aqui que quando a gente usa essa regrinha de iniciar a numeração a partir da extremidade mais próxima da insaturação, função e ramificação, a gente já garante essa regra, entendeu? Então, uma coisa garante a outra. Faz sentido? Sim, beleza. Então, vamos nesse segundo exemplo aqui. Esse segundo exemplo, peraí. Esse segundo exemplo, a gente tem uma dupla e a gente tem uma tripla. A gente tem uma dupla e uma tripla. A gente tem que começar da extremidade mais próxima da insaturação. Só que nesse caso, a gente tem duas insaturações. A gente tem uma tripla e a gente tem uma dupla. Qual que é a regra? Ordem alfabética. Tá? Eu coloquei aqui. Vou voltar aqui para a gente ver. Que eu coloquei aqui na observação aqui embaixo. Caso haja duas opções iguais de numeração, a correta partirá da extremidade, considerando o grupo de prioridade em ordem alfabética. Como assim? Então, aqui, a gente tem duas possibilidades. Começando mais próximo da dupla e começando mais próximo da tripla. Qual que eu escolho? Começar mais próximo da dupla. Porque a dupla a gente representa com em. O E vem primeiro que o I. A, E, I, ou não, né? É alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, o E vem primeiro que o I na ordem alfabética. Então, a prioridade nesse caso é a ordem alfabética. A gente começa com o primeiro carbono mais próximo da dupla. Beleza? E se a gente não tivesse uma dupla, a gente tivesse uma cadeia mais simples, duas insaturações, né? Se a gente tivesse, vamos supor, um H3C, CH dupla, CH, CH2, CH3. Como que ficaria a numeração dessa cadeia? O meu carbono número 1 seria aqui ou seria aqui? Seria o carbono mais próximo da dupla. Então, eu iria começar por esse daqui. Então, aqui seria o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Entenderam? Aí, vou explicar um negócio que a Grazi falou, dos menores números. Aqui, a gente viu que a insaturação ficou no carbono de número 2. Se eu tivesse começado por aqui, o 1 aqui, 2, 3, a insaturação tinha ficado no carbono 3. Não pode, tem que ser no menor número possível. Entendeu? Por isso que é a regra dos menores números. Entenderam?
ou não tá fazendo sentido nenhum. Gente, essa para mim era a pior parte da matéria, de numerar. Eu custei entender isso. Então, assim, se vocês tiverem com dúvida, a gente vai mais devagar e tal. Me responde aí. Repete qual parte? Tudo? Desde o começo? Desde boa noite? A última que eu desenhei era. Deixa eu ver se eu lembro o que eu escrevi, porque fica meio, minha memória é meio ruim. Era um CH3. Era um CH3, CH dupla, CH, CH3, CH2, CH3. Era essa a molécula. Vamos pensar, Sabrina. Ó, vou colocar de duas cores. Vou colocar de verde. Qual que é a numeração correta? 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou colocar de... Eu vou colocar de rosa a numeração errada, que seria vindo do lado contrário. 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece? Qual que é a regra? O carbono, o primeiro carbono, o carbono de número 1, é o carbono que está mais próximo de função. Nesse caso, tem função? Não, é hidrocarboneto, então não serve. Então, o carbono número 1 vai ser o carbono mais próximo da insaturação. FI, função insaturação. Qual que é o carbono mais próximo da insaturação? É esse daqui. Porque esse carbono está... Ó, eu tenho 2 carbonos até a insaturação. E se eu contasse do outro lado, daqui para cá, eu teria 1, 2, 3 carbonos até a insaturação. Então, nessa numeração de cima, de verde, que é a correta, o carbono está mais próximo da extremidade. Uma outra forma de você analisar. O que eu escrevi em verde, a dupla está no carbono de número 2. E o que eu escrevi de rosa, a dupla está no carbono de número 3. A regra da numeração é a regra dos menores números. Então, a correta é a que está em verde, que é a do carbono no número 2. Entendeu agora? Entendeu? De nada. As ordens, tá, gente? Pode me parar e perguntar mesmo. Vamos para mais um exemplo. Vamos fazer vários exemplos, porque se a gente não fizer exemplo, não vai rolar, né? Esse segundo exemplo é bom. Por quê? Porque nele a gente tem insaturação, e a gente tem ramificação. Só que qual que é a prioridade? A insaturação. Então a gente vai olhar a ramificação? A gente nem vai ver a ramificação. A gente vai olhar a insaturação. A insaturação tá aqui. Certo? Onde eu marquei. Qual que é o carbono mais... Tem alguém pedindo para entrar, peraí. Qual que é o carbono mais próximo a extremidade da cadeia mais próximo da insaturação? É aqui. É onde está marcado de número 1. A outra, ó, tá cá longe da insaturação. Não vai ser ela. Vai ser a mais próxima da insaturação. A gente vai olhar a ramificação? Porque a insaturação é a prioridade. Beleza? Esse é mais facinho, né? Eu acho, pelo menos. Outro exemplo. Esse exemplo aqui, primeiro, eu vou dar uma modificada nele. Que vamos fingir que essa ramificação aqui não existe.
Ignora ela. Tá? Não, vou fazer o contrário. Desculpa. Vamos ignorar essa ramificação aqui. Beleza? O que que acontece? Aqui a gente tem uma cadeia carbônica que não tem a função hidrocarboneto, então não tem como a gente olhar a função. É uma cadeia totalmente saturada, então não tem como a gente olhar em saturação. A gente vai ter que olhar o quê? A ramificação. Então, o primeiro carbono vai ser o quê? O carbono mais próximo da extremidade de carbono mais próxima da ramificação. Se eu numerasse a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a minha ramificação ficaria no carbono 4. Enquanto numerando a partir da extremidade da direita, a minha ramificação fica no carbono de número 3. Então, a certa é a de menores números, é a numeração que estava escrita já no slide em vermelho. Vou apagar meus rabiscos aqui. Beleza? A certa é isso. E aí, por que que... Vamos agora no exemplo completo. Eu tinha uma ramificação aqui e outra aqui. A gente vai ver que ramificação termina com il. Então, aqui é um metil e aqui é um etil. Tá? Mas vamos... Vou aceitar de novo outra pessoa. Vamos pensar só no MET e no ET agora. Porque, se eu numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter também uma ramificação em 3 e eu vou ter, numerando de cá para cá, outra ramificação em 3. Respondam aí no chat por que que a de vermelho é a correta. Por que que a numeração de cima, essa daqui que está em vermelho, é a correta e essa de baixo é errada? Se souber, se não souber, tudo bem. Se alguém sabe, fala aí para mim. Se alguém estiver prestando atenção. Quase, Grazi. Porque, ó, vamos pensar, se a gente pensasse pela regra dos menores números, a gente teria 3 e 4 em cima e 3 e 4 embaixo. Dariam os mesmos números. A gente teria 3 e 4 e 3 e 4. Daria a mesma numeração. Então, a gente não pode pensar pela regra dos menores números. Dá empate pelas regras dos menores números. Aí o Caio respondeu certo, pela ordem alfabética entre etil e metil. Beleza? Então, a de cima tá certo, porque quando há empate, o primeiro carbono tem que estar mais perto da ramificação ou da insaturação em ordem alfabética. É confuso mesmo, gente. São várias regrinhas. Se você estiver meio perdido, não assusta, não. É assim mesmo. Mas o Caio respondeu certo. É por causa da ordem alfabética. O ET vem primeiro do MET. Então, o carbono perto do ET, ele recebe a numeração de número 1. Entenderam? Entendeu, Grazi? Por que não é menor número? Porque se for menor número, dá empate. Tanto uma quanto outra dá a mesma coisa. Entendeu? Beleza. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Vamos para o próximo slide. Cadeia fechada. Primeiro, alguém ficou com alguma dúvida de cadeia aberta? Vamos recapitular. Cadeia aberta. Extremidade mais próxima de função, insaturação, ramificação. Se der empate, eu olho o quê? Ordem alfabética. Beleza? Então tá. Se ninguém falou que tem dúvida, eu vou passar. Cadeia principal fechada. Aqui a gente tem um problema.
Porque a gente não começa a numerar pela extremidade, a cadeia fechada não tem extremidade, ela é um ciclo, onde que ela começa, onde que ela termina. Não tem uma extremidade para a gente começar. Então, o que, que vai acontecer? As prioridades vão ser as mesmas. FIR, de novo, no seu coração. Função, insaturação, ramificação. Só que, ao invés de ser a gente começar pelo carbono da extremidade mais próximo de função, insaturação, ramificação, a gente vai iniciar a numeração a partir do carbono que possui uma dessas três coisas. Tá? Então, vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Eu acho até a cadeia fechada mais fácil de numerar do que a cadeia aberta. Porque olha aqui, a gente tem uma função. Que função é essa? É uma cetona. Quase que eu falo que é uma aldeído e erro. Peraí. É uma cetona. Essa cetona, aqui tem um carbono, né, gente? Um carbono, carbono e carbono. O carbono que contém a função vai ser o carbono de número 1. Pronto, acabou. Matou. Ele é o de número 1, e aí você vai ter que numerar seguindo um sentido. Ou você vai começar no sentido horário, ou você vai no sentido anti-horário. Certo? Aí, por que que eu vim para cá? Para o sentido horário e não para o sentido anti-horário? Aí entra no que a Grazi falou, pela regra dos menores números. Porque, ó, o correto é esse daqui que está marcado. 1, 2, 3, que vocês estão vendo aí, né? Vou dar até um zoom para ficar melhor. Peraí. Mudou o slide. Gente, eu devo ter dançado polidense na cruz de Jesus Cristo, porque, assim, eu apanho nesse slide todo dia. Mas, assim, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ai, que vergonha, gente. Ó, vou apagar aqui. Vamos supor que eu tivesse uma numeração, vou fazer a numeração errada, tá, gente? Só pra gente analisar. Aqui seria o carbono 1. Se eu seguisse no sentido anti-horário, aqui fosse o 2, aqui fosse o 3, aqui fosse o 4, aqui fosse o 5. Presta atenção, a gente teria uma ramificação no 5 e a gente teria uma ramificação no 4. A soma disso daria 9. Agora, a ramificação, a numeração correta. Na numeração correta, que é a que está de vermelhinho aí no slide digitado, pela numeração correta, a gente vai ter uma ramificação no 2 e uma ramificação no 3. 2 mais 3. 5. Então, qual que é a correta? Menores números. Entendeu? Tem sentido? Algum sentido? Mínimo de sentido? Entendeu? Nesse caso, a gente faz pela regra dos menores números. Total. Então, se fez em total sentido, tá maravilhoso. Mas se não tiver feito e quiser que eu repita, eu repito. Tá? Vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo, a gente não tem uma função. A gente tem um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Se não tem função, a partir do que a próxima prioridade é o quê? Insaturação. Tem insaturação? Tem uma insaturação aqui. Aí, vamos ver. A gente tem um BOzinho aí para resolver. Eu posso, a insaturação, quando a gente tem uma insaturação, a gente tem um carbono, uma insaturação, um carbono. A gente pode falar que ela pertence tanto a um carbono, quanto a gente pode falar que ela pertence ao outro carbono.
É um compartilhamento de elétron. Então, os dois carbonos possuem essa insaturação. O que nós vamos ter que olhar? Regra dos menores números de novo. Vamos ver aqui. Temos duas numerações, uma de azul e uma de vermelho. Vamos olhar a numeração que está em vermelho dentro do ciclo. A gente tem um carbono número 1, um carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Na numeração de vermelho, o que a gente tem? Uma insaturação em 1 e em 2 e uma ramificação em 3. Certo? Ó, a ramificação aqui no 3. E a insaturação em 1 e em 2. Beleza. Se a gente for olhar... Vou pegar um azul aqui. Ó, se a gente for olhar a numeração de azul, a gente vai ter o 1 e o 2, ok, vai ser igual. Vai ser 1 mais 2. Só que olha qual o número que vem parar cá na ramificação. O 6. Maior número. Não é o que a gente quer. A gente quer para numeração menores números. Aqui a gente vai ter uma soma de 9 e aqui a gente vai ter uma soma de 6. O 6 prevalece, porque é menor número. Beleza? Então, a dificuldade do ciclo, assim, eu acho o ciclo mais fácil, porque você sempre vai ter duas possibilidades. Ou girando a numeração pelo sentido anti-horário, ou girando a insaturação para o sentido horário. O que você vai ter que analisar para ser uma ou para ser outra? Os menores números. Beleza? Se der número igual, ordem alfabética também, mesma coisa da outra, tá? Não sei se esse próximo exemplo aqui vai dar empate. Vamos ver. Deixa eu ver. Tá, esse segundo aqui, vamos pensar. Não tenho. Então, é um hidrocarboneto. Cadê o meu coisinha? Ó, é um hidrocarboneto. Eu não tenho uma função para olhar, que é a minha primeira prioridade. Eu tenho que olhar insaturação. Função não tem. Insaturação tem? Não tem. Ele é saturado. Então, não tem insaturação para olhar. O que eu vou olhar, então? Ramificação. Beleza, vamos olhar a ramificação. A gente tem duas ramificações. Um etil e um metil. Se a gente começar pelo etil, a gente vai ter essa numeração. Se a gente começar pelo metil, a gente teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nas duas numerações, nas duas, a gente vai ter uma ramificação no 1 e no 3. As duas vão dar os mesmos números, então não dá para usar a regra dos menores números. O que a gente vai olhar, então? A gente vai olhar a ordem alfabética. O et vem primeiro que o met, então o et ganha o carbono de número 1. Então, a numeração correta é essa que está aí de vermelhinho, começando pelo et. Beleza? Esse et e met. Então, Mili, é o seguinte, o et e o met, a gente está falando aqui de número de carbonos. É porque eles são ramificações. Vou mostrar para você aqui, peraí. Ó. Vamos ver aqui se está nesse slide. Não. Ó, vou adiantei os slides aqui só para eu te mostrar.
são ramificações. O que, que são as ramificações? São grupos que estão ligados à cadeia principal. E aí, esses grupos, eles têm tamanhos diferentes, tamanhos definidos pelo número de carbonos. O MET e o ET que eu estava me referindo ali atrás eram as ramificações. O MET vem, eu só não tinha colocado, porque a gente ainda não viu, mas vem de metil, porque ele é uma ramificação com um carbono só. E aí você lembra que quando a gente tem um carbono só, o prefixo é MET. O ET vem de quê? Vem de etil, que está aqui. É uma ramificação de 2 carbonos. Ó, vou voltar lá para a gente ver. Ó, aqui a gente tem um carbono aqui e outro carbono aqui, 2 carbonos. Et de etil, porque são 2 carbonos. E met de metil, porque só tem um carbono. Aí o nome das ramificações a gente vai ver nos próximos slides, que eu adiantei ali para você. Aqui só tá met e et, porque eu queria mostrar só que o nome da ordem alfabética vem a partir do prefixo mesmo, do número de carbonos. Entendeu? Mas a gente vai chegar em ramificação ali na frente, na próxima aula. Gabriela, o que define nesse último exemplo que eu coloquei aqui, a ordem, se for nele, é a ordem alfabética. Tá? Porque se eu numerar a partir daqui, o carbono de número 1 fica no carbono do metil. Vem depois do E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Então, a gente numera primeiro, a prioridade é o de ordem alfabética, já que a numeração deu um empate. Beleza? Ok. Vamos ver aqui. Aqui, ó, Grazi, olha o que que você tinha falado, estava aqui, ó. A soma das numerações da função estruturação e ramificação tem que resultar nos menores números possíveis. Que foi o que eu falei com vocês e já mostrei para vocês, né? Que isso a gente só vai reforçar. Só para a gente dar uma olhadinha. Se a gente numerasse a partir... É a mesma cadeia, tá? São cadeias iguais. Se a gente numerasse a partir daqui, a gente ia ter ramificações em 2, em 4 e em 6. Se a gente numerasse a partir daqui, a gente teria ramificações em 3, em 5 e em 7. Aqui a soma dá 15. Aqui a soma dá 12. Então, essa daqui é a correta. Tá bom? Era só aquilo mesmo que a gente já tinha falado. Só para frisar mais uma vez. Que nossa aula já tá... Faltam 2 minutinhos só para acabar. Maiores números a gente usa para definir a cadeia carbônica principal. Maior número de insaturação e maior número de ramificação. Menores números a gente usa para numeração de cadeia carbônica. Tá? Só para não confundir. E aqui, ó, eu coloquei, então, os exemplos do nome dos hidrocarbonetos. O butano a gente já cansou de ver, não vou falar dele de novo. Ah, e uma coisa importante. Quando a gente for dar o nome, a gente separa número de letra por hífen. E número de número, a gente separa de vírgula. Então, ó, falta 1 minuto para minha aula acabar, vai dar tempo de fazer só um. Aqui, a gente tem 2 insaturações. É a mesma cadeia que eu tinha mostrado antes. Aqui a gente tem uma insaturação que é o IN, aqui a gente tem uma insaturação que é o EN. Tá ao contrário aqui, né, gente? Peraí. Era para estar o 1 do lado de cá, não? Não sei. Vamos deixar essa daqui por enquanto. Deu um nó na minha cabeça.
Mas vamos ver essa daqui, então. A gente tem o carbono número 1 mais próximo da insaturação. A gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, 4 carbonos but. Aí, para a gente indicar a insaturação, a gente tem que indicar, como eu falei para você, insaturação e ramificação, você sempre indica número. Você sempre tem que indicar a numeração do carbono que ela tá. A gente tem uma insaturação no carbono de número 1. Então, a gente coloca um hífen, porque número de letra a gente separa de hífen, coloca um ou outro hífen, que a gente vai vir de novo, a gente coloca o "en", que é o da ligação dupla, e o sufixo, que é o "o" de hidrocarboneto. É assim que a gente monta os nomes. Não ficou muito claro esse último slide, eu vou voltar com vocês nele na última aula, tá? E aí eu volto com ele depois e a gente frisa isso aí da nomenclatura em si, tá bom? Eu vou sair agora para a minha gravação.